Paulinho Boa Pessoa. A verdade de cada um. Sim, tá tudo pronto, tudo certo. É mais uma história da meia-noite. Daquelas, hein? Daquelas. Mas antes de eu começar, queria agradecer você, Viviane Campos. Muito obrigado, minha amiga. Ela é assinante premium do nosso canal. Ela integra a família Boa Pessoa. Que bom, Vivi! Ô, Vivi! Bem-vinda, Vivi! Viviane Campos, muito obrigado, viu? Júlia Luiza, a mesma coisa, só que a Júlia voltou a ser assinante. Que bom, hein? Ela está reiterando o desejo de continuar na família Boa Pessoa. Isso é muito bom para nós. Verônica Fogaça voltou a ser assinante também. Faz 3 dias que está com a gente. Verônica, um beijo. Elaine Silva virou assinante. Faz meia dúzia de dias. Elaine Silva. O Davi Pereira da Silva é idem. Obrigado, Davi. Maria Tereza, obrigado. Gente, queria muito convidar você para que você se torne membro do canal. Olha, você não imagina o quanto que você ajuda o canal quando você faz isso. Você não tem ideia. Porque o nosso canal, ele tem sim vontade. Tem gente que até diz pretensão de crescer, de se tornar melhor, de ser um canal ainda mais abrangente, de contar as mais lindas histórias. E para isso, nós precisamos da sua colaboração. Entre para ser nosso assinante. Vai ser uma honra muito grande ter você na família Boa Pessoa. O objetivo é 100. Ontem eu estava fazendo umas contas aqui. Já estamos beirando 80, hein? Beirando 80. Estava com 76, por aí. Eu queria que você fosse mais um integrante do canal. Você vem? Abaixo do vídeo, todas as instruções. Ô Paulinho, eu queria contribuir com o canal. Eu queria apoiar o canal. Só que eu tenho uma certa dificuldade para ser assinante. Como é que eu faço? Ó, eu publico sempre junto aos títulos, eu publico um número de telefone. Aquele número de telefone é uma chave Pix. Você pode mandar uma contribuição para o canal. Você pode fazer com que o canal cresça, ajudando-nos, tá? Chave Pix fica bem ao ladinho ali do título da história, tá certo? Até repito o telefone: 11 9 5133 6677. 11 9 5133 6677. Detalhe, também é o WhatsApp. Você pode mandar agora a tua história, narrando-a, contando a história, ao invés de escrevê-la. Fiz isso porque tem muita gente que diz assim: eu tenho dificuldade para escrever, eu acho que falando é mais fácil, eu conseguiria. Então pode gravar, manda a história que a gente transcreve e aí apresenta aqui no canal. Perfeito? Isso posto, Euzir Natanael. Olha que nome bonito, Euzir. Tudo bem, Euzir? Gostei do nome, Natanael. Gostei também do sobrenome. Tá tudo pronto? Hoje eu vou contar a sua história. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Euzir Natanael. E hoje eu quero lhe contar a minha impressionante história, carregada de mistérios e sobrenaturalidades. Eu ainda era solteira quando eu vivi uma experiência muito assustadora, mas que foi um marco na minha existência. Sabe por que digo isso? Porque tudo me fez mudar por completo a respeito da minha concepção sobre a vida e a morte. Eu morava numa casa e a casa vizinha a nós era um grande sobrado. Já podia ser considerada aquela casa em ruínas. Ainda restava na casa uma placa de ferro que fora chumbada na parede da frente,
onde estava inscrito: Pensão da Dona Fia. Pensão da Dona Fia. Isso mesmo. Ali, no passado, havia sido uma pensão. Mas desde que eu havia nascido, e eu já estava agora com 20 anos, a pensão não existia mais. O mais impressionante era de que o sobrado sempre ficara fechado e abandonado. O que se escutava falar era que a Dona Fia, a dona da pensão, era uma senhora espanhola e seus herdeiros jamais conseguiram da Espanha desenrolar papelada para tomar posse do imóvel. Então, sabe, o imóvel ficou assim, abandonado. O duro é que aquilo, como estava abandonado, e não fosse a união dos vizinhos, o mato do terreno jamais teria sido cortado. Uma vez a cada 4 meses, os vizinhos se cotizavam e se contratava alguém para a limpeza do terreno. E a conta era cotizada entre os moradores vizinhos. Contavam meus pais que entre todos eles houve um momento em que uma família tentou morar na casa, tentou morar ali. Mas essa família que tentou morar ali ficou por apenas alguns meses, até que de repente saíram de maneira abrupta e misteriosa. Desde então, a casa vizinha ficou abandonada. A antiga pensão da Dona Fia. Certo fim de tarde, eu saí para dar uma volta com o Toby, o cachorro da nossa família. E quando eu voltava para casa, o senhor que havia feito a carpinagem do terreno, ele me viu chegando com o Toby e ele me avisou: moça, já terminei o serviço. Você quer dar uma olhadinha para ver se tudo ficou em ordem? Lógico, eu não podia negar, até porque a minha família também fazia parte das cotas do pagamento para ele. Como eu estava com o Toby, o cachorro, eu tentei entrar com o Toby. Mas o cachorro, o Toby, ele empacou na entrada. O Toby começou a rosnar e começou a latir assim, pro nada. O senhor da limpeza, que estava do outro lado, ele percebeu e falou: uai, pensei que fosse só eu que via. O seu cachorro também viu alguma coisa. Ele viu alguma coisa e estranhou. Olha, eu não sei se foi pelo comentário do homem, mas eu senti algo que fez os pelos da minha nuca se arrepiarem. Então eu chamei: Toby. E ele veio abanando o rabo brevemente antes de voltar e se colocar entre mim e a construção abandonada, mas ele retomou o seu rosnar. Ele olhava para casa, eu também olhava, só que eu não via nada de diferente. Até que eu levantei assim os olhos para uma das janelas do segundo andar e algo inesperado aconteceu. Vi passar uma figura alta e magra olhando de volta para mim. O rosto daquela figura era pálido e esquelético, com os olhos profundos que emitiam um estranho brilho vermelho. Por um instante, eu achei que aqueles olhos piscaram assim para mim. O cabelo desgrenhado e branco, e as roupas que lembravam as de um personagem antigo. Eu levei um tremendo susto.
E eu comentei com o senhor da limpeza: "Ô, seu Joaquim, mas tem alguém aí na casa?" Ele me respondeu: "Tem nada, moça. Isso aqui é assombrado mesmo. Sempre que eu venho carpir aqui, eu vejo um movimento danado, uma arruaça nessa casa. Só tô admirado da sensibilidade do seu cachorro." Fiquei mais assustado ainda diante do comentário do seu Joaquim. Olhei rapidamente o quintal que ele havia carpido, me pareceu tudo em ordem. E aí eu falei pro seu Joaquim: "Tá tudo certo, seu Joaquim. Se o senhor quiser, o senhor já pode ir." Como ele já tinha recebido, ele me agradeceu, foi saindo e eu, lógico, saí junto com ele, apressada de tão assustada que eu fiquei. Entrei em casa com o Toby. E eu até corri para tomar um copo d'água. Meu pai, ele me viu daquele jeito e perguntou a mim o que tinha acontecido. "Elziro, o que foi que aconteceu?" E eu relatei para ele o que havia se passado. Eu ainda não cheguei assim a dar todos os detalhes, como os olhos da coisa que eu vi piscando, por exemplo. Meu pai, que nunca acreditou nessas coisas, falou: "Filha, será que você viu mesmo? De repente, então, vai ver que alguém invadiu lá a casa. Você sabe que essa casa está abandonada e fechada há tanto tempo. Vai ver que um andarilho entrou na casa. Mas essa figura descrita por você, se for realmente assim, então deve ser um sujeito perigoso. Vamos fazer o seguinte: pelo sim, pelo não, eu vou pedir pro Cabo Cavalcante dar uma passadinha aqui. O meu pai, ele tinha esse amigo na polícia. Era o Cabo Cavalcante. Ele frequentava a minha casa. E ele ligou para ele e contou sobre o ocorrido e pediu para uma viatura dar uma passadinha por lá. Os policiais vieram em 2. Mas olharam o sobrado com lanternas, aquela espiada da polícia, observaram e nada viram. A casa estava fechada. Não, tá tudo trancado. Tem sinal de arrombamento. Não tem ninguém aqui dentro, não. E depois até desdenharam de mim, sugerindo que o medo nos faz enxergar coisas demais. Foi o que comentou um dos policiais. Não tem sinal de arrombamento, nem evidência de que tivesse havido alguma coisa recente. Ficou assim. Para todo mundo aquilo havia sido fruto da minha imaginação, que fora aguçada pelos comentários do seu Joaquim, o senhor da limpeza. Seu Joaquim te impressionou, filha. Foi isso. Bem, os dias se seguiram. Só que a imagem daquela figura no segundo andar da casa ao lado não saía da minha mente. Eu me perguntava se o que eu tinha visto era real ou se apenas fruto da minha imaginação. Até eu mesma já estava duvidando de mim. A curiosidade era mais forte que o medo, no entanto, e eu precisava de respostas. Eu decidi que eu voltaria à casa abandonada, só que durante o dia, lógico. Durante o dia, quando a luz do sol pudesse dissipar todas as sombras e talvez também os meus medos todos. Mas desta vez, eu fui sem o cachorro. Fui sem o Toby. Ele também teve influência naquele dia. Até mais do que o seu Joaquim, porque ele parou diante da casa, ele começou a rosnar, a latir, a refugar. Então desta vez, vou sozinha. E fui sozinha. Escolhi aquela tarde, uma tarde ensolarada de sábado. O sol forte ainda.
tomei coragem e fui lá. A casa parecia menos ameaçadora sob o sol brilhante, mas ainda assim, uma sensação de inquietação me acompanhava. Havia a porta principal, mas eu sabia que essa porta ela estava fechada com chave mesmo. Mas eu não sei o que deu na minha cabeça, que mesmo assim eu fui e girei a fechadura da porta e fui surpreendida, porque a porta naquele instante se abriu. Quase que eu voltei daí. Esperei para ver se alguma coisa acontecia. Não. Tudo em silêncio. Acabei de empurrar a folha da porta. A porta era uma porta alta, a folha era pesada. Era natural que rangesse. O interior da casa estava coberto de poeira, teias de aranha, e o silêncio era quase palpável. Cada passo que eu dava fazia o assoalho de madeira gemer, como que se a própria casa estivesse se comunicando comigo. Subi as escadas lentamente, meu coração batendo forte no meu peito. Chegando ao segundo andar, eu me dirigi à janela onde eu tinha visto a tal figura. Mas a sala estava vazia, exceto por um velho espelho coberto com um pano sujo. Eu me aproximei e tirei aquele pano que estava sobre o espelho e revelou um espelho emoldurado por madeira trabalhada, mas tão embaçado pela idade que eu mal pude ver o meu reflexo, que aquilo é aço, enferruja. Aqueles pontos de ferrugens assim, tudo embaçado, eu mal pude ver o meu reflexo. Mas quando eu olhei para o espelho, eu ouvi um som atrás de mim. Virei-me rapidamente e eu vi a figura novamente, só que agora diferente. Diferente porque eu estava dentro da casa e a poucos metros de distância da figura. Dá para descrever o que eu vi? Seu rosto esquelético parecia ainda mais pálido e seus olhos vermelhos brilhavam intensamente. Não havia dúvida agora. Era verdade. Não era fruto da minha imaginação. A visão era real. Aquela figura se moveu na minha direção e eu recuei até que eu senti o frio do espelho contra as minhas costas. Uma parte dele se quebrou. A figura parou e, com uma voz que parecia vir do outro mundo, aquela coisa disse: "Você não deveria estar aqui. Você não deveria estar aqui." Eu estava paralisada pelo medo, incapaz de responder ou me mover. E aquela figura continuou: "Esse lugar guarda segredos que não são para os vivos."
cada palavra dita ressoava na sala como um trovão silencioso. Antes que eu pudesse dizer algo, aquilo desapareceu. Não como uma fumaça ou uma ilusão, mas como se nunca estivesse estado ali. Eu fiquei ali, tremendo, até que a coragem me trouxe de volta à realidade. E eu corri para fora da casa, prometendo a mim mesmo que eu nunca mais voltaria. Mas a história não termina aqui. Nos dias que se seguiram, coisas estranhas começaram a acontecer. Objetos se moviam de lugar sem explicação, isso na minha casa. E eu ouvia, dentro da minha casa, sussurros no meio da noite. A minha família insistia em não acreditar em mim, pensando que eu estava querendo apenas chamar atenção. Ainda mais que eu tinha terminado um namoro, eu estava com a idade que eu citei, 20 anos. E o que depunha contra mim era que eu havia informado aos meus pais que a porta da casa estava aberta. Quando eu falei para o meu pai que a porta da casa estava aberta, meu pai não teve dúvida. Ele foi lá. Só que quando ele chegou lá, a porta não estava aberta, estava trancada. Papai voltou de lá me dizendo: filha, a porta está fechada. A porta está trancada. Sempre esteve assim, fechada. Você não chegou a entrar, fala a verdade. Sabe quando as pessoas começam a duvidar de você? Você não chegou a entrar. Fala a verdade. Queriam me levar a médico. Queriam que eu passasse por uma consulta. Mas lógico que eu não estava ficando louca. Eu sabia muito bem o que havia acontecido. E depois, eu não estava sozinha nessa. Não, eu não estava sozinha nessa. O Toby, o cachorro, ele era sensível. O cachorro Toby, ele era sensível também ao que ocorria na velha e abandonada pensão. Seu Joaquim, o senhor que carpia periodicamente o terreno, ele também me dissera que ele via muita coisa lá. Citou até que ele via muito movimento na casa. Mas mesmo assim, eu tentei abandonar os assuntos da casa, porque a minha família estava me vendo de um outro jeito, desconfiando de mim, pensando em me levar para um psiquiatra. Mas a verdade era que desde a primeira vez eu nunca mais consegui ficar tranquila. Eu sempre tinha sonhos estranhos, eu ouvia vozes me chamando durante a noite. Eu escutava, chegava a responder: quem é? Tomei uma decisão. Eu trabalhava numa agência de publicidade da cidade e fazia faculdade de propaganda e marketing. E nessa eu fiz amizade com uma cliente da agência que era responsável pela Gazeta local, um jornal semanal da cidade. E foi através dessa moça que eu resolvi investigar o que era, o que foi a pensão da Dona Fia. E eu descobri coisas fantásticas. O prédio, o sobrado, não havia sido feito para que fosse pensão. No ano de 1901, uma família estreava o sobrado como sua moradia. E quando foi 1918,
aquela casa fora palco de uma tragédia. A primeira história era essa. Depois, essa história, ela vai passar por uma mudança. Presta atenção, a primeira história era: o dono da casa, o que estreou a casa em 1901, no ano de 1918, o dono da casa matou o seu irmão naquela sala onde eu tive a visão. Ele havia descoberto que o irmão dele, mantinha um caso amoroso com a sua mulher. E ele matou o irmão. Então, diante da tragédia, a família se degringolou. Se acabou. Mudando-se dali, o senhor foi preso. Outras famílias tentaram morar na casa, mas sem sucesso. Até que no ano de 1955, essa espanhola, Dona Fia, comprou a casa e a transformou, depois de adaptações feitas, numa pensão. Ela fez grande progresso com a pensão. Só que 17 anos depois, um hóspede da pensão da Dona Fia, ele foi atirado do andar superior pela janela da sala. Nunca se soube detalhes desse ocorrido. Se de fato for um acidente, for um assassinato, ou quem sabe até alguém que teria abreviado a vida. Isso aconteceu durante uma madrugada. Todos dormiam na pensão. Não houve testemunhas. A verdade é que, de fato, jamais fora esclarecida essa história. Dona Fia, após isso, ficou muito desgostosa e, num belo dia, abandonou a pensão e tomou um avião de volta à Espanha. Lá, anos depois, lá na Espanha, ela faleceu e a família espanhola jamais resolveu nada sobre a herança. Ao descobrir essa intricada história, porque era uma história realmente bastante intrincada, eu fiquei mexida e não parei a minha investigação. Só que agora eu faria uma investigação diferente, noutros moldes. Eu sentia que, de fato, havia um espírito preso àquela casa. Mas eu nada entendia disso. No entanto, havia novamente o mato crescido no terreno. E era a hora de seu Joaquim voltar para carpir tudo. Ele viria fazer a limpeza. E veio. Quando vi, fui conversar com ele. Era de novo fim de tarde. Eu entrei no terreno para batermos um papo. Toquei no assunto sobre as coisas que ele via. E ele me disse: não, mas eu não vejo nada. Ah, o senhor não vê? Não, eu escuto, eu ouço muita coisa. Aí ele me disse uma coisa que demonstrou algum conhecimento do seu Joaquim. Falou: é que no mundo espiritual é assim. Uns têm o dom da visão e outros têm o dom de escutar. Eu ouço. Eu não vejo, mas eu escuto, você entendeu? A sensibilidade dele era auditiva. Já a minha era de visão. Mas ele falava a mesma língua que eu. Ambos tínhamos tido experiência com a casa. Ele me contou que naquela tarde mesmo do que a gente estava conversando, o atropelo na casa foi grande. Essa expressão atropelo é usada na simplicidade do interior para se referir a movimento, um grande movimento. E como o seu Joaquim falava a minha linguagem, ele me indicou um médium para contato. Olacir, senhor Olacir. Ele é gente que entende do riscado, outra expressão interiorana. Eu não podia deixar que o espírito continuasse preso àquele lugar,
causando medo a mim, ao seu Joaquim, e sofrimento, com certeza, para o próprio espírito. Eu fui atrás desse senhor Olacir, e ele se interessou pelo assunto. Reunimos mais pessoas interessadas e que compartilhavam experiências sobrenaturais, e juntos planejamos uma noite de vigília na casa para tentar entrar em contato com o espírito e ajudá-lo a encontrar a paz. Meus pais, nesse particular, foram contra, mas eu já era maior de idade, tiveram que concordar. Eu sabia o que eu estava sofrendo. Quer dizer, não só eu, seu Joaquim, quando ia fazer a limpeza, e o mais importante, aquele espírito, aquela alma. A noite escolhida chegou, e com aquela noite escolhida, uma tempestade que parecia refletir a turbulência do mundo espiritual. Entramos na casa. Seu Olacir foi nos guiando. O que aconteceu naquela noite é por si só uma história repleta de revelações e de encontros que mudariam nossa percepção do mundo para sempre. A tempestade lá fora só aumentava, como se cada trovão fosse um prenúncio do que estava por vir. O médium, ele era um senhor de meia idade, com olhos penetrantes, começou a preparar o ambiente, acendendo velas, traçando círculos de sal nos cantos da sala. Ele nos instruiu que ficássemos ali, nos demos as mãos, fechamos os olhos e abrimos nossas mentes para que o que quer que fosse se manifestasse. Escutamos a porta se abrir sozinha e fechar. Seu Olacir fez com a mão, pedindo calma. É o aviso de que o espírito está entre nós. O vento uivava através das frestas e a casa parecia ganhar vida com os sons amplificados pela tempestade. O médium começou a entoar palavras numa língua que eu não conhecia, e o ar ao nosso redor ficou mais pesado, carregado de uma energia que eu nunca havia sentido antes. De repente, a temperatura caiu drasticamente e todos nós sentimos um calafrio percorrer nossos corpos. O médium falou com voz firme: Espírito que habita este lugar, nós te convocamos para que se comunique conosco. Somos do bem, queremos ajudá-lo a encontrar a paz. Silêncio. Silêncio. E então, um som fraco, quase um sussurro, preencheu a sala. Era uma voz masculina, cheia de tristeza e de angústia. Por que me perturbam? Por que me perturbam? O médium respondeu: Não o perturbamos. Queremos te ajudar. Queremos entender a sua história para que você possa descansar. Eu preciso descansar. Sim. Estamos aqui para te ajudar nisso. Conta a sua história.
E a voz contou então uma história de traição e assassinato. O espírito que se manifestava ali era de um homem que tinha sido o proprietário da casa lá no comecinho do século XX, lá em 1901. Ele tinha sido traído não pela esposa, mas pelo seu sócio. E ele assassinou o sócio naquela mesma sala onde eu tinha visto a figura. Desde então, seu espírito não encontrava descanso. Preso à casa, preso aos eventos da dor que causara. O mais incrível é que ele não havia morrido ali, mas ele tinha causado a morte de alguém ali. Ali, então, diante dessa revelação, eu comprovei um equívoco da informação que eu tinha obtido lá com o pessoal da Gazeta, que ele tinha sido traído pelo irmão, com a mulher, num caso amoroso. Não, o correto era outra história. Traição do sócio. Nós ouvimos a sua história com compaixão e prometemos ajudá-lo. O médium nos guiou em um ritual para liberar o espírito, oferecendo-lhe luz e passagem para o outro lado. As velas que estavam acesas tremularam e por um momento a figura apareceu de novo diante de nós, pelo menos para quem tinha o dom da visão, como era o meu caso. Eu e mais 2 pessoas vimos, mais clara do que nunca. A figura nos olhou com uma expressão de gratidão e depois de um piscar de olhos, desapareceu. O ar se aliviou imediatamente e a sensação de inquietação que permeava a casa se dissipou. A tempestade lá fora começou a se acalmar. E o médium, seu Olacir, confirmou que o espírito havia partido, sendo guiado por outros irmãos da luz. Por incrível que possa parecer, nos dias seguintes, a casa abandonada parecia diferente. Não havia mais movimentos inexplicáveis e nem sussurros durante a noite. A paz tinha sido restaurada e com ela uma sensação de fechamento para mim e para aquelas que tinham vivido naquela casa antes de nós. A experiência mudou a todos nós de uma maneira que não poderíamos imaginar. Meus pais deram finalmente o braço a torcer. Senhor Olacir, o médium, explicou para eles tudo o que se passava. E aos 20 anos de idade, eu aprendi que há mais entre o céu e a terra do que sonha a nossa vã filosofia. E que às vezes os vivos têm o poder de ajudar os mortos a encontrar a paz que lhes é devida. O mais incrível foi que nossas expectativas eram outras. Achávamos que o espírito preso na casa era do homem que caiu da janela do andar superior quando da pensão da Dona Fia. Achamos depois que fosse o espírito do irmão assassinado. Não era ele, nem podia ser,
Não havia irmão assassinado. Quem o dono da casa havia assassinado era o seu sócio. Mas o espírito preso na casa não era também do sócio, mas era do próprio o dono da casa que havia assassinado o homem. Não é impressionante esse mundo espiritual? Foi a história que mudou a minha vida e que hoje resolvi escrever. Quem sabe possa também mudar a vida de mais alguém. Aguardarei abaixo do vídeo o seu comentário a partir de agora.